O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, adentramos exatamente numa experiência mais profunda. Percebamos que no domingo passado víamos a tentação de Jesus, as 3 primeiras tentações: a primeira de negar a Deus, a segunda de negar a si mesmo, a fé, e a terceira, o poder, ter o poder, ganhar poder, bens, e assim vai. E nesse segundo domingo, adentramos para um convite maior: subirmos a montanha e estarmos com Deus. Mas para isso, no livro de Gênesis, vai nos fazer um convite. Abraão foi convidado por Deus a sair da tua terra, deixar a sua família, sair da sua zona de conforto e ir para a terra onde Deus lhe iria indicar. Então, a resposta que Abraão precisava dar era uma resposta do qual não saberia nem para onde. Vá, deixa a tua terra natal e vá para onde eu te mostrar. Primeiro convite que é feito é sairmos de nós mesmos. E nós percebemos o quê? Se nós vivermos uma quaresma, por exemplo, e olharmos bem para essa experiência quaresmal, é um convite a observarmos a nós mesmos e sairmos do nosso cotidiano,
Todo mundo que trabalha, por exemplo, faz aquele ritual diário, a mesma coisa, né? Talvez tenha até mudanças no dia, porque o dia nunca vai ser o mesmo, mas nós nem percebemos, porque vamos por uma experiência diária, nem percebemos. Andamos naquela mesma rua para o trabalho ou para nosso dia a dia, e nem percebemos as coisas diferentes que possam estar, porque estamos tão acostumados com o nosso cotidiano que não olhamos mais, que não observamos mais. Entramos na nossa casa, parece que nada muda, tudo está no mesmo lugar, e isso vai fazendo com que nós deixemos de nos percebermos. Então, entrar nessa experiência quaresmal é sair do seu cotidiano, sair da sua mesmice para se perceber. E Deus fez isso com Abraão. Era preciso ele sair do seu cotidiano para perceber aquilo que Deus queria, aquilo que Deus estava o chamando. E aí Deus diz: farei de ti um grande povo, e abençoarei, engrandecerei o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, um convite feito para a graça de Deus acontecer ou acontecesse na vida de Abraão e de todos aqueles que lhe seguiram. Como é importante nós adentrarmos nesse convite de sair. Se você vive a quaresma como viveu do ano passado, por exemplo, se você vive uma quaresma com a mesmice, você vive uma quaresma que não te faz mudar em nenhum aspecto, e não faz mudar a você em nada, você não aceitou o convite para sair de si mesmo, para se auto-perceber. Quando nós fazemos jejum, abstinência, não é para passar fome simplesmente, é para você se perceber. Quando o corpo começa a sinalizar alguma necessidade, faz com que você consiga se olhar, você consiga perceber qual é a minha necessidade. A minha necessidade é de comida, é de bebida. Eu preciso comer, eu preciso beber. Porém, o nosso jejum se faz um pouco quanto diferente, porque ele é para se configurar na cruz do nosso Senhor. É para olhar para a cruz. Qual é a necessidade da nossa alma? Olhar para a cruz do Senhor. Percebermos-nos na cruz do Senhor, diante dos nossos sofrimentos, diante dos nossos desafios, diante das nossas situações adversas, que muitas vezes tira a nossa fé, tira a nossa alegria, que muitas vezes não nos faz olhar para o nosso Senhor, imbuído de uma fé, imbuído de uma força que nasce do desejo de estar com Ele. Por isso o salmista diz: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. O nosso fim último é receber a graça da salvação. Nós estamos trabalhando para a nossa salvação, assim como trabalhamos, e muitos já estão aposentados, mas já trabalharam muito, assim como hoje podemos trabalhar para nos sustentar, assim também precisamos trabalhar para que sejamos salvos, ganhemos a salvação que Cristo nos mereceu na cruz. Por isso vai nos falar a segunda leitura, outro convite.
Se o primeiro convite era sair de si mesmo, sair da sua mesmice, do seu cotidiano, agora o convite é: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Colocar no nosso sofrimento a experiência de vida encarnada do próprio Cristo, porque Ele é o Evangelho, palavra viva, palavra que se faz carne, que se apresenta a nós. Por isso nós somos provocados hoje, profundamente, a sofrermos pelo Evangelho do Senhor. E quem não sofre por causa do Evangelho? E quem é cristão e não sofre por causa do Evangelho? É um sofrimento que eu posso dizer, é um sofrimento alheio, um sofrimento que não gera nada, não gera nada. Mas, por exemplo, eu sofro porque na minha casa somente eu sou católico, e tudo que eu faço que expressa a minha fé traz desconforto para alguém da minha casa, e é um sofrimento que eu tenho que carregar. Eu sofro porque no meu trabalho somente eu sou cristão, católico, e muitos me atacam porque eu não vivo de acordo com as propostas que eles me fazem. E isso é sofrer pelo Evangelho. Então nós entendemos que muitas vezes o sofrimento nos vem por conta da nossa postura cristã. Não pensam vocês que eu, enquanto padre, não sofro, mas pelo Evangelho. E isso traz, por mais que doa, traz uma alegria, traz uma certa alegria. Claro que mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico, abala muitas vezes a nossa fé, trazemos alguns questionamentos para Deus, mas depois passa, a gente começa a viver a experiência de oração de volta, e esse questionamento vai passando. Mas é por causa do Evangelho, não é um sofrimento à toa, não é um sofrimento porque você deixou de ganhar dinheiro, é um sofrimento por causa do Evangelho do nosso Senhor. E aí ele vai dizer que Deus nos salvou e nos chamou para uma vocação santa, para uma experiência com a nossa, devido à nossa obra, não porque fazemos isso ou fazemos aquilo, mas porque nós amamos a Deus, em virtude do seu desígnio e sua graça, vai nos falar a palavra, que nos foi dado por Jesus Cristo desde a eternidade. Desde a eternidade nós já fomos predestinados para a graça, não é agora, é desde a eternidade nós somos destinados para a graça. Por isso, a manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo, Ele não só destruiu a morte, por isso que ao experimentarmos a morte, nós não vamos parar na morte, não pararemos na morte, ressuscitaremos. Olha que grande graça. Por isso somos destinados a brilhar numa vida imortal por meio do Evangelho. E o Evangelho de hoje vai nos chamar. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e vai os levar para um monte bem alto, uma montanha, e lá ele vai se transfigurar para eles, vai se transfigurar. Entendamos, toda a experiência do Antigo Testamento, Abraão, quando teve que provar sua fé,
subiu a montanha com seu filho para o sacrificar. Moisés sobe para nos dar o decálogo, os 10 mandamentos. Elias sobe a montanha com todo o sofrimento, toda a angústia, para experimentar. Então a montanha é o lugar onde eu encontro Deus, onde eu vou para o meu relacionamento com Deus. Se nós percebermos, talvez na nossa igreja ainda mais se faz presente, o altar ele fica no nível muito superior dos bancos, ele fica acima, porque o altar é o lugar do sacrifício, onde Deus se dá a nós, e nós muitas vezes vamos para o altar, olhamos para o altar, e muitas vezes com as dores da nossa vida, da nossa história. Todos nós temos dores na nossa vida, todos nós. Ontem eu parava numa paróquia para celebrar, e depois da missa algumas pessoas pediram para ser atendidas. Como as pessoas estão sofridas, como as pessoas estão sofridas, e como alguém é causa do sofrimento de alguém. Já falei para vocês, vou repetir de novo: tenham medo de ser a causa da lágrima de alguém. Tenham medo. Vocês tenham medo de ser o motivo do sofrimento de alguém, porque isso não ficará esquecido por Deus. Tenham medo. E nós vemos pessoas que vêm para o altar com um sofrimento forte, mas nunca será maior do que você pode suportar, porque Deus está contigo. Lembra-se sempre disso. Seu sofrimento não é maior do que você pode suportar, porque Deus está contigo. E aí vai para o monte, e lá Jesus se transfigura. O que é se transfigurar? Se transfigurar é mostrar-se por dentro. Não é a imagem física, mas é o que não se vê por dentro. Não se vê por dentro. Quando nós falamos que uma pessoa é boa, poxa, que pessoa é boa, nós conseguimos olhar o que talvez nem ela consegue ver. Nós conseguimos olhar por dentro da pessoa, como essa pessoa é boa, como essa pessoa faz o bem, como essa pessoa é maravilhosa, porque conseguimos olhar por dentro. E aqui está o ponto ápice. Jesus se transfigura e mostra para eles, mostra para aqueles 3 o céu, abre o céu para eles, e do céu se vê os profetas Moisés e Elias, se encontra com os profetas, e eles percebem como é bom estar ali. Às vezes você vem para a igreja com a cama nas costas, de manhã, né? Ainda cansado, não teve uma noite muito boa talvez, ou o sono não foi tão restaurador. Às vezes a gente acorda mais cansado do que antes, né? Porque sonhou tanta coisa e a cabeça não para, né? E a gente acorda cansado e vem para a missa se arrastando. Mas quando a gente chega aqui, a gente se sente bem,
É uma experiência outra quando eu me abro para essa experiência. Hoje em dia, quando eu vejo alguém com o celular na mão, eu nunca sei se está acompanhando ou se está conversando com quem não está aqui. Nunca se sabe. Mas esse não faz a experiência. Não veio para experimentar aquele que é maior, aquele que está no plano superior a nós. Veio para cumprir preceito, simplesmente para cumprir o preceito. Não veio para experimentar. E quando não vem para experimentar, não consegue o diferencial, não, porque não se percebe a presença do divino. E aí, Pedro, diante da visão, diz para Jesus: bom mestre, é bom estar aqui. Vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É bom ficar aqui. E aí, uma sombra os cobre, e dessa sombra surge uma voz: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Será que nós estamos escutando o que Deus diz? Por exemplo, eu já dei a cola para vocês no início. O que Jesus falava no Evangelho de domingo passado? O que Jesus falava? Não precisa levantar as mãos. Mas lembra do Evangelho de domingo passado? O que Jesus falava? Se não lembra, você não escuta o que Jesus diz. Compreende? Quando nós saímos da igreja e aquela palavra de Deus não caminha comigo, não vai junto comigo para minha casa, não vai junto comigo para o meu trabalho, não vai junto comigo com a minha experiência com o outro, eu não escutei. Eu só vim à missa, cumprir com o preceito, o que é muito bom, porém não basta se eu não fiz a experiência, se eu não me desconectei do mundo para me conectar com Deus. E aí, o que é subir? Qual é a experiência da subida? É a experiência de oração. Quanto mais eu tenho uma vida de oração, mais transfigurado eu sou. Eu vivo a experiência da transfiguração. É a vida de oração que vai me transfigurar. Sem essa vida de oração, eu não consigo ser outro, eu continuo o mesmo. Por isso, vai nos falar essa experiência bonita da palavra de Deus para nós hoje, que quer nos convidar a sairmos de nós mesmos. E quando Jesus mostra Moisés e Elias, conversando com Moisés e Elias, eu quero um adentro aqui, um adentro. Não é uma experiência espírita, não é diálogo com mortos, não é. É uma graça que esses 3 discípulos receberam, de verem o céu.
com todo respeito aos nossos irmãos que têm essa dinâmica de falar com os mortos e até provam que falam. Porém, a Santa Igreja diz que se estão ouvindo, que estão tendo essa experiência, não é uma experiência com Deus. Não é. Então, tenhamos a coragem de nos autoavaliarmos enquanto cristão que somos. Quantas coisas precisam ser catequizadas em nós. Quantas coisas precisamos. Quantas coisas precisamos nos transformar. Quantas coisas precisamos nos catequizarmos para adentrarmos no mistério da nossa fé. Somos católicos, mas 90% não conhece a doutrina da sua própria igreja. Doutrina não conhece e é católica há anos e anos e anos. Não conhece. Só se ama o que se conhece. Como eu posso amar a minha fé, amar a minha igreja, se eu não a conheço? Então, a vida de oração é experimentar essa transfiguração que Deus quer fazer dentro de nós. Esse é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Escutemos o que o nosso Senhor nos fala. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,